Vamos falar um pouco do que é ser médium dentro da nossa amada Umbanda, né? Porque o médium é uma ferramenta do orixá. E como nós até comentamos lá atrás, o médium tem que ser como um serrote afiado, né? Porque se assim não for, ele vai cometer muitos erros, né? A vida é muito boa, as baladas são boas, mas a pessoa quando começa a frequentar um centro espírita, seja de Kardec, ou seja de Umbanda, e ele abre a sua missão espiritual para o desenvolvimento, ele tem que se desprender de algumas coisas que fazem bem para ele, bem até demais, né? Não adianta você querer ser um bom médium na terreira, porém lá fora você esbanja, bebe, muitas mulheres, isso não dá certo, vai ter um conflito espiritual muito grande. Então, em vez de você se evoluir, você vai ficar estacionado, onde muitas coisas podem dar errado para você. Então, o médium ele tem que ser o mais puro possível, ele tem que ser o mais dedicado possível, ele tem que abrir mão de muitas coisas boas para ele poder ter o carinho das entidades. Ele tem que ser um zelador, né? O seu orixá, as suas entidades. Ele tem que cuidar da sua roupagem, da sua guia. Tem médicos que chegam na terreira e parece que ele passou numa moeda, a roupa toda amassada, as guias tudo sujas, né? Ele não cuida. Então chama até de andarilho. São pessoas que andam e não chegam a lugar nenhum. Agora, o médium verdadeiro é aquele que se dedica, é aquele que entra no aprendizado, né? Eu digo sempre, o melhor professor da nossa religião são nossas entidades, são nossos pretos velhos, são nossos caboclos, né? Mas o médium precisa ter o conhecimento, o aprendizado dessas entidades para ele ser um bom médium. Né? Quando ele se dedica para isso, ele vai embora e nada derruba ele. O médium ele não precisa ter pressa para falar que ele é um bom médium. Tudo vem no tempo certo. A missão espiritual ela não corta caminho, ela vem no tempo que tiver que vir, no tempo certo. Então tem médium que entra na casa com 90 dias, ele já se acha melhor do que o que já está há 20 anos. Ah, minha entidade é mais forte. Isso não existe, entidades são todas iguais. O que existe é um pouco mais de esclarecimento nas pessoas mais idosas, né? Mas não existe aquele fato de entrei agora e é melhor. Não, todos são iguais perante os orixás. Então o médium tem que ter esse respeito, tem que respeitar os mais velhos, os mais idosos da casa, tem que respeitar principalmente o seu sacerdote, não ficar com mexerico lá fora, com rodinhas. Isso tudo atrapalha a sua mediunidade. O médium tem que estar atento a tudo isso, inclusive ao inimigo, porque o inimigo vem para puxar ele para fora da corrente. E você sabe que o inimigo até passa, ele dá em você, para você não executar sua proficiência espiritual. Assim, porque tem pessoas que se arrumam, hoje eu vou no centro. Aí chega o pneu do carro está furado, ele corre, arruma, aí a mãe dele chama ele, aí já não vai no centro. Então, tem que tomar cuidado, o médium, com o próprio inimigo que anda lá com ele para tentar tirar ele da caminhada. Mas o médium firme e forte exerce sua proficiência espiritual sem detubiar. Ser médium é você adorar as entidades, como eu já disse, é você ter paz no coração, é você fazer o bem ao próximo, né? Você não pode ser médium e não ter nada disso. Existem médios que vai a família inteira no centro. É lindo, né? Ver a família ali, ver o tio, ver o primo, ver a sobrinha, né? Mas eles montam uma panela entre eles, né? E de repente um deles sai do terreiro, os outros já faz a revoada e vai embora também, que é um grande erro. Né? Ninguém é de ninguém, ninguém é obrigado a ficar numa casa, não, a casa que não gosta do sacerdote espiritual. Mas não é todos que são assim. Existem outros que dão carinho para os sacerdotes, dão amor, ajuda, participa, e limpa o chão, e limpa a casa. Esse é o verdadeiro médium.
obrigações da sua própria família. Muitas vezes o pai dele já está desencarnado, o pai dele era um sacerdote, e a missão cai para ele, ele tenta fugir. Ah, eu não quero, é muito trabalho. Mas se ele vem com essa missão, ele tem que cumprir. E se ele não cumprir, o seu filho, sua filha, alguém vai ter que cumprir essa missão. Então, existem muitas formas de mediunidade. O médium não precisa ser só de incorporação. Um atabaqueiro é um tipo de mediunidade, que ele está ali para ajudar. Quem seria de nós se não fosse o atabaque? O Ogã é uma forma, o Cambone é uma forma de mediunidade, de auxílio ao sacerdote, à casa. Então temos muitas formas de mediunidade que não quer dizer que ele precisa incorporar. Tem o médium de vidência, tem o médium de clarividência, tem o médium de audição, aquele que ouve. Então tem muitas formas de mediunidade. A mais popular mesmo é médium de incorporação. Tem a escrita também, o médium que também escreve cartas, maravilhoso, que eu digo que tem que ser o médium mais puro que tem, para poder não escrever coisas erradas, Entendeu? Então, esses são os tipos de mediunidade. O pai de santo, a mãe de santo, é um tipo de mediunidade que eles não tem muito para onde correr. É uma escolha que foi feita. Ele tem que ser o mais fiel possível, o mais honesto possível e puxar os filhos para segui-los, doutrinar essa mediunidade dos seus filhos, entender cada um, porque cada um é um mundo, Cada um tem um orixá, cada um tem uma santa, cada um tem um santo, cada um pede, uns já vem na formação de Exu, então já vem formado, ele não recebe nem o caboclo, mas ele já está recebendo Exu, já está querendo tomar os barracos dele. Então o médium tem que ser muito bem doutrinado, ele tem que ser muito preparado para assim fazer com os seus filhos que virão um dia. Porque ele não vai ser médium a vida inteira, poucos não. Poucos. Alguns já vêm com a sua missão, quando faz o seu aprendizado na mediunidade, eles vão correr o mundo e vão montar a sua estrutura, e assim tem que ser. É assim que nós vamos crescer. Nós temos que crescer com honestidade, com pureza e com amor ao próximo.